Doomsday não é apenas um monstro, ele é um problema que os quadrinhos nunca realmente resolveram. Você não o derrota, você sobrevive a ele até que ele volte mais forte. Essa é a criatura que matou o Superman, se adaptou a deuses, abriu caminho a socos por dimensões e evoluiu além da própria morte. Cada vez que você o derruba, ele aprende. Toda vez que você tenta de novo, ele fica pior. Então hoje vamos jogar o Apocalipse em uma maratona da Marvel, herói por herói, e ver até onde ele consegue chegar. Será que ele é atropelado? Quem realmente pode pará-lo? Mas quais personagens realmente conseguem encerrar a luta de vez? Porque mais cedo ou mais tarde, até mesmo o Apocalipse precisa encontrar um obstáculo, então vamos lá. Apocalipse, a forma final da evolução. Existem monstros na ficção, e então existe o Apocalipse. Ele não é uma criatura nascida da natureza ou criada pela compaixão. Ele é o que acontece quando a ciência olha para a evolução e diz: vamos acelerar. Sobrevivência. Muito antes de Krypton se tornar o mundo brilhante que um dia o Superman chamaria de lar, era um mundo selvagem e mortal. Tempestades de vidro, predadores do tamanho de prédios e uma atmosfera que matava quase tudo o que respirava naquele caos viviam. Bertron, um cientista kryptoniano obcecado em criar a forma de vida suprema. O processo dele era pura loucura. Ele pegava um protótipo infantil, jogava na selva de Krypton e assistia ele morrer. Despedaçado, esmagado, queimado, sufocado. Depois ele clonava o que restava. Ele repetiu esse ciclo milhares de vezes. Cada morte reescrevia o DNA da criatura. Cada fracasso a tornava mais difícil de matar. Até que finalmente, a criação de Burtiran não morreu. Ela matou ele. Esse foi o dia em que o universo DC conheceu o Apocalipse, a consequência viva da crueldade. Ele não é um ser de emoção ou moralidade. Ele é o instinto bruto de sobrevivência. Feito carne, um apocalipse biológico. Desde o momento em que escapou de Krypton, o poder do apocalipse se tornou uma constante cósmica. O que quer que o mate uma vez, nunca mais o matará novamente. Despedaçado por feras, ele desenvolve placas de armadura mais resistentes que diamante. Queimado vivo, ele se torna à prova de fogo. Abandonado no vácuo, ele evolui para viver sem ar. Ele não apenas suporta a morte, ele a transforma em arma mesmo em seu momento mais fraco, Apocalipse. Fica lado a lado com o Superman. E isso não é pouca coisa. Superman já conteve o poder combinado da tropa dos Lanternas Verdes, superou forças capazes de destruir linhas do tempo e lutou contra deuses. Igual a isso, coloca o Apocalipse firmemente no território multiversal. Ele já lutou contra a Mulher Maravilha até um impasse, a mesma Mulher Maravilha que destruiu o Cetro de Cronos, um artefato infundido com a onda divina que sustenta o próprio multiverso. Na cosmologia da corrente contínua, Superman e Mulher Maravilha são as referências de poder. Apocalipse iguala e às vezes supera ambos, mas sua história não para no nível multiversal, porque Apocalipse fez o impossível. Ele derrotou o Darkseid, não um avatar, não uma sombra, o verdadeiro Darkseid, a personificação conceitual da tirania que existe além do tempo e do espaço, na esfera dos deuses. O verdadeiro Darkseid transcende universos. Ele é uma ideia platônica, dada forma, e Apocalipse o derrotou. Esse é um poder ultraversal, o nível em que os seres deixam de lutar por planetas e começam a socar conceitos. Agora você pode realmente questionar a validade ou a autenticidade disso. Mas de acordo com o autor da história, era isso que ele pretendia mostrar. A durabilidade do juízo final, porém, também beira o absurdo narrativo. Ele aguentou os golpes combinados do Superman, da Mulher Maravilha e dos Lanternas Verdes ao mesmo tempo. Ignorou os raios ômega que podem apagar almas da existência, raios poderosos o suficiente para ferir o espectro. A própria ira literal de Deus. E uma vez que algo machuca Apocalipse, nunca mais vai machucá-lo de novo. Se você matar ele uma vez, só vai ensinar como não morrer da próxima vez que ele escapar. A Zona Fantasma, um vazio sem dimensões descrito como um mundo sem horizontes, entre o ser e o nada. Escapar disso não é força física, é desafio metafísico. Apocalipse não apenas rejeita a morte, ele rejeita as regras da realidade. E diferente da maioria dos brutamontes, Apocalipse não é lento.
Ele acompanhou o ritmo do Superman, que já voou pelo hiperespaço, um reino além das leis do tempo, e escapou da fonte. A fonte da criação, nos termos da DC. Isso faz com que sua velocidade seja imensurável em suas evoluções mais altas, até mesmo o tempo se torna irrelevante. Ele não apenas se move mais rápido que a luz, ele se move além da causalidade, mas seus poderes vão muito além de socos e fúria. O corpo de Apocalipse é um arsenal mutante, esporões ósseos que perfuram a pele kryptoniana, veneno que derrete carne, regeneração que o reconstrói em segundos e uma aura de morte que apodrece tudo ao redor. Ele desenvolveu projeção de energia, teletransporte, telepatia e voo em seu renascimento. Apocalipse até mostrou a capacidade de infectar outros com seu DNA, criando novos híbridos de Apocalipse. Sua própria existência é aniquilação contagiosa, e ao longo dos anos ele desenvolveu resistência à absorção de energia, telepatia, ataques à alma e até mesmo a eliminação da existência. Ele já foi vaporizado, desintegrado, atomizado, jogado em buracos negros, reduzido a pó e sempre, de alguma forma, ele volta ao seu estado original. Apocalipse existe confortavelmente na faixa Plus multiversal, sendo capaz de trocar golpes com figuras como Superman e Mulher Maravilha em pé de igualdade. No seu auge, Apocalipse atinge o nível ultraversal, derrotando deuses conceituais e escapando da não existência dimensional. Sua resistência é infinita, sua evolução não tem fim e sua natureza é imparável. Quando você enfrenta Apocalipse, o relógio começa a contar, porque a cada segundo que você sobrevive, ele está aprendendo como te matar melhor. Ele não faz planos, não conquista, não se vangloria, ele simplesmente existe. Quando Bertrand jogou aquele primeiro bebê no deserto de Krypton, ele não criou uma criatura, ele criou uma declaração. Que a própria vida poderia se tornar tão violenta, tão implacável, que até a morte se cansaria de tentar. Apocalipse é essa declaração feita carne, extinção envolta em ódio ósseo, com um coração pulsante. Ele não é o fim de uma história, ele é a história que acaba com todas as outras. Agora, primeiro Capitão América. Apocalipse vs Capitão América não é realmente uma luta, é uma colisão entre duas categorias de peso completamente diferentes. Capitão é um dos maiores lutadores que a Marvel já criou. Humano no auge, técnica perfeita, vontade indomável. Mas Apocalipse já trocou socos com o Super-Homem, destruiu deuses e sempre voltou mais forte toda vez que foi derrotado. O escudo pode aguentar, mas Steve não. O Capitão tem um momento para perceber que essa não é uma batalha que ele pode vencer com inteligência ou força. Então Apocalipse encurta a distância e a luta acaba. Wolverine é onde esse desafio realmente começa a ficar interessante, mas ainda termina do mesmo jeito. Logan já enfrentou monstros de verdade. Ele já lutou contra o Hulk, enfrentou Thor, desafiou ameaças terríveis e suportou punições que destruiriam quase qualquer um. As garras são reais, o Adamantium vai fazer sangrar, o Apocalipse não vai sair dessa ileso. Aqui está o problema, ferir o Apocalipse não é nem de longe o mesmo que pará-lo. O Apocalipse já foi despedaçado, vaporizado, esmagado e apagado. E toda vez que ele volta, imune ao que quer que tenha matado ele, Wolverine pode cortá-lo, esfaqueá-lo, arrancar pedaços dele. Mas ele não tem como acabar com o Apocalipse de vez, não tem golpe final, não tem condição de matar, e o Apocalipse não precisa disso. Tudo o que precisa é de um golpe limpo, um soco, um agarrão, uma pancada com força total. Logan é lançado pelos ares pelo campo de batalha, pela cidade, talvez pelo estado, talvez direto para a órbita. Wolverine se regenera, claro, mas regeneração não ajuda quando você está sendo jogado de um lado para o outro por algo que bate como um evento de extinção vivo. Wolverine pode sobreviver a essa luta, mas não pode vencê-la. Doomsday segue em frente. Homem-Aranha é um daqueles personagens que as pessoas adoram superestimar, e com razão. Peter já enfrentou adversários muito acima do seu nível antes, já trocou golpes com ameaças de nível de arauto. Atordou o Colosso quando ele tinha o poder do fanático e sobreviveu a lutas nas quais nenhum herói de nível urbano deveria sequer estar. Mas essa não é uma dessas lutas, porque nenhuma das vantagens do Homem-Aranha realmente importa aqui. Em velocidade, o Apocalipse já acertou o Flash. Em força, o Apocalipse domina seres que levantam planetas. A teia dele vai ser rasgada como papel, e o seu sentido aranhas. Vai gritar sem parar até não gritar mais.
Você até pode argumentar que o Peter pode desviar, pode ganhar tempo, pode acertar golpes inteligentes, mas ele não consegue ferir o Apocalipse de forma significativa. E diferente da maioria dos monstros que o Homem-Aranha enfrenta, o Apocalipse não desacelera. Ele não se cansa e não hesita. Ele só fica vindo com mais força, mais rápido e mais brutal a cada segundo que a luta continua. Isso não é uma batalha de inteligência ou agilidade, é uma parede de extinção. Avançando, Homem-Aranha faz o que sempre faz. Luta de forma mais inteligente e por mais tempo do que deveria. Ele se recusa a desistir. Ainda assim, termina do mesmo jeito. Apocalipse atravessa ele e continua avançando. Homem de Ferro é o primeiro adversário neste desafio que realmente muda o ritmo da luta. Tony não avança contra Apocalipse, ele recua, analisa, se adapta e imediatamente começa a lançar tudo o que tem. Rajadas repulsoras, raios Unibion, mísseis, um campo de contenção. E para ser justo, o Homem de Ferro já trocou golpes com ameaças do nível do Hulk antes. Ele fez Thor cambalear, lutou contra Hulks enfurecidos e construiu armaduras projetadas especificamente para enfrentar deuses. Então, quando o Apocalipse continua avançando, Homem de Ferro faz o que sempre faz nessas situações. A Hulkbuster entra em ação. Por um momento parece impressionante. A força da Hulkbuster permite que Tony realmente segure o Apocalipse no lugar. Ele acerta em cheio, golpeia, atravessa o Apocalipse por prédios, despeja poder de fogo suficiente nele para destruir quarteirões inteiros. Essa é o mesmo tipo de armadura que já enfrentou o Hulk de igual para igual e sobreviveu. Mas sobreviver ao Hulk e parar o Hulk são duas coisas bem diferentes. E o Apocalipse é pior, o Apocalipse. Ele não se cansa, não desacelera, não fica atordoado. Cada golpe só ensina para ele o quão forte o Tony pode bater, e aí ele revida ainda mais forte. A armadura Hulkbuster nunca foi feita para vencer de forma limpa, é para ganhar tempo, e tempo é algo que o Apocalipse não dá. A armadura começa a rachar, os sistemas falham, multiplicadores de força deixam de importar quando o Apocalipse está rasgando a blindagem reforçada com pura força adaptativa. E quando o Apocalipse põe as mãos na armadura, acabou. Sem estratégia, sem contramedida, só violência esmagadora. O Homem de Ferro lutou como um deus por aquele breve momento. O Apocalipse luta como a própria extinção, a Hulkbuster falha e o Apocalipse avança quase sem ser desacelerado. Agora, na Capitã Marvel é onde essa sequência começa a se tornar perigosa para o Apocalipse, mas ainda não é decisiva. Carol Danvers está absolutamente naquele nível do Homem de Ferro. Fisicamente, ela é forte para desequilibrar o Apocalipse, rápida para acompanhar por um tempo e resistente para suportar. Golpes que liquidariam a maioria dos heróis. Ela já trocou socos com Hulks, enfrentou Thor de igual para igual e voou direto por explosões em nível planetário. Se alguém até esse ponto pode realmente enfrentar o Apocalipse de frente, é ela. E por um tempo, funciona. Carol pode arremessar o Apocalipse contra o chão, atingi-lo a queima-roupa com energia de fóton e manter a pressão pelo ar. Ela é ágil, agressiva e implacável. O Apocalipse é jogado para trás. Ele precisa se adaptar, e isso é ainda mais verdade se a Binária entrar em ação. Carol Binária está operando em um nível completamente diferente. Energia em nível estelar, destruição planetária, um poder bruto absurdo. Carol pode queimá-lo, lançá-lo em órbita e atingi-lo com energia suficiente para destruir continentes. Mas aqui está o problema. Doomsday não perde para o poder, ele aprende com isso. Binary não o apaga, ela o ensina. Cada explosão, cada golpe em nível estelar só dá ao Doomsday mais tempo para se adaptar. Ele se adapta ao calor, ele se adapta à energia, ele se adapta à força. E diferente de Carol, Doomsday não tem um tempo limitado para seu aumento de poder. Binary desaparece, Doomsday não. Quando Carol volta ao seu nível normal, a luta muda rapidamente. Doomsday ainda está de pé agora, resistente aos melhores ataques dela, e ele só precisa acertar alguns golpes limpos para acabar com isso. Ela pode sobreviver por um tempo, pode continuar lutando, mas não consegue derrotá-lo. Carol Danvers é poderosa o suficiente para dar trabalho ao Doomsday, poderosa o suficiente para desacelerá-lo, poderosa o suficiente para assustá-lo, mas não poderosa o suficiente para impedir o que ele é. Doomsday vence agora Gladiador. Esta é a primeira luta no desafio em que Doomsday não apenas vence, ele precisa conquistar a vitória. Porque Gladiador é um monstro por si só, no seu melhor, ele está absolutamente naquele nível do Superman. Esse é um cara que já destruiu planetas com os próprios punhos, voou através de estrelas, superou seres do nível do Hulk,
fez Federa e Bill sangrar, esmagou o Homem-Maravilha e derrotou o Vulcano. Com apenas alguns golpes, ele lançou o Hulk quase para o espaço em segundos e lutou em velocidades tão rápidas que fazem ataques à velocidade da luz parecerem lentos. No papel, Gladiador tem tudo o que você gostaria para derrotar o Apocalipse: força, velocidade, durabilidade, voo, visão de calor e pura energia cósmica. E no começo parece que isso realmente pode funcionar. Gladiador pode arremessar o Apocalipse com tanta força que cria crateras no chão, arrastá-lo para o céu e golpeá-lo com socos que já destruíram cidades e planetas. Sem falar que sua visão de calor é tão quente quanto uma estrela. Seus socos são tão rápidos que chegam a borrar, e pela primeira vez neste desafio, o Apocalipse está sendo dominado, não apenas ignorado. Esse é o momento em que o Apocalipse chega mais perto de ser completamente superado até agora. Mas aí o problema aparece. O poder do Gladiador não é só força, é confiança. E nada destrói a confiança mais rápido do que o Apocalipse, porque o Apocalipse não reage como um oponente. O Gladiador entende isso. Ele não vacila, não fica no chão, não se quebra. Do mesmo jeito que planetas fazem, cada soco que deveria acabar com a luta só ensina o Apocalipse a revidar com mais força. Cada explosão em nível de estrela que deveria fazer diferença só faz com que ele se adapte. Gladiador já lutou contra deuses, monstros e impérios, mas o Apocalipse simplesmente continua vindo, e essa hesitação, essa dúvida, isso é fatal. Já vimos o Gladiador sangrar contra pessoas que não deveriam ser capazes de machucá-lo. Já vimos ele cambalear diante de lutadores mais fracos, ser atingido por pessoas comuns e ser derrubado. Quando sua confiança vacila, seu poder diminui no momento em que ele começa a duvidar de si mesmo. E o Apocalipse é o pior adversário possível para um conjunto de poderes que depende de acreditar que está vencendo. Assim que o Gladiador começa a se perguntar por que essa coisa não está morta, a maré vira. O Apocalipse não precisa superar o Gladiador nos socos para sempre. Ele só precisa sobreviver tempo suficiente para a confiança do Gladiador vacilar. E quando isso acontece, o Apocalipse se adapta além da força, além do calor, além da velocidade, e transforma isso em uma luta brutal, física, de arrastar pelo chão. No seu auge, o Gladiador pode igualar alguém como o Superman, mas o Superman já derrotou o Apocalipse usando habilidade e experiência. O Gladiador luta baseado na crença, e o Apocalipse existe para quebrá-la. Agora, e quanto ao Doutor Estranho? Fisicamente, esse é um confronto pesadelo para o Doutor Estranho. O Apocalipse é mais forte, mais rápido, mais resistente, e um golpe limpo transformaria Stephen Strange em uma mancha pelo campo de batalha. Não existe uma versão dessa luta em que o Doutor Estranho tente trocar socos com ele, e ele sabe disso, mas o Doutor Estranho não luta de forma justa e nem de forma física. Esse é o primeiro oponente que o Apocalipse enfrenta que não precisa machucá-lo para vencer. Estranho já lutou e conteve adversários assim antes. Entidades cósmicas, ameaças multiversais seladas, seres presos em loops temporais, dimensões espelhadas, realidades de bolso e até mesmo o desaparecimento completo de oponentes da existência. Tudo isso sem nunca precisar dar um soco. Ele já distorceu a realidade, congelou o tempo, baniu deuses e reescreveu campos de batalha, então força física simplesmente não importa mais. Doomsday pode se adaptar a danos, mas ele não pode se adaptar a ser selado, banido, preso no tempo ou completamente removido da realidade. E diferente do Hulk ou do Thor, Estranho não precisa ficar lá testando a durabilidade do Doomsday. Um feitiço bem sucedido, uma prisão dimensional, um estado temporal ou simplesmente o banimento e a luta acaba. Doomsday não fica mais forte se ele nunca tiver a chance de revidar. Então, enquanto o Apocalipse supera completamente o Doutor Estranho em força bruta, o Doutor Estranho está operando em um eixo de poder totalmente diferente. É aqui que a manopla se quebra, não porque o Apocalipse seja fraco, mas porque a força bruta finalmente encontra algo que não pode atravessar com um soco. Doutor Estranho vence. Esta é uma daquelas lutas na maratona em que o Apocalipse não simplesmente avança e domina seu oponente. Porque o Hulk foi feito para esse tipo de pesadelo, no fundo, o Hulk é o mesmo tipo de problema que o Apocalipse, um ser cujo poder não tem realmente um limite. Quanto mais irritado o Hulk fica, mais forte ele se torna.
Ao contrário da maioria dos heróis, a dor não o desacelera, ela o acelera. Ele já destruiu continentes, rachou planetas, segurou placas tectônicas e enfrentou seres como Sentinela, Thor e até forças cósmicas abstratas em pé de igualdade. Em seus níveis mais altos, o Hulk Diabo, quando está energizado pelo um abaixo de todos, o Hulk não está apenas batendo forte, ele está desestabilizando a realidade ao seu redor. E é isso que torna essa luta assustadora. Apocalipse pode trocar socos com o Superman, ele pode se adaptar, ele pode matar deuses, mas o Hulk não é estático. Cada golpe que o Apocalipse acerta só alimenta o problema. Quanto mais a luta se prolonga, pior fica. Ondas de choque aumentam, o espaço se distorce e o Hulk começa a golpear com uma força medida em eventos de extinção. Dito isso, o Apocalipse definitivamente merece estar aqui. Ele é rápido o suficiente para acompanhar, brutal o bastante para machucar o Hulk e adaptável o suficiente para que nada do que o Hulk faça funcione duas vezes do mesmo jeito. Isso se torna uma briga apocalíptica brutal, continentes se partindo sob seus pés, nenhum dos lados disposto ou capaz de parar. Mas no nível mais alto, o Hulk tem algo. Apocalipse não escala sem limites. Apocalipse evolui para enfrentar ameaças. O Hulk se torna a ameaça. Dado tempo suficiente, dano suficiente, raiva suficiente, o Hulk atinge um nível em que até mesmo as adaptações do Apocalipse deixam de importar. Porque não resta mais nada para se adaptar, apenas uma força esmagadora e impossível. É uma luta acirrada, brutal, catastrófica, mas nos níveis máximos o Hulk vence de forma justa. E quanto ao Apocalipse contra o Thor? Agora! Thor passou toda a sua existência lutando contra coisas que não deveriam morrer. Hulk, Mangog, Celestiais, Pais do Céu, Matadores de Deuses. Ele já viu monstros furiosos antes, mas o Apocalipse é de outro nível. Isso não é só força bruta, e essa é uma criatura que troca golpes com o Superman. Um personagem que já destruiu linhas do tempo, rasgou dimensões como se fossem papel e tratou o espaço-tempo como se fosse só uma sugestão. Apocalipse já derrotou esse cara. Ele socou até sair da Zona Fantasma, sobreviveu ao inferno, governou lá e evoluiu além de toda a morte que tentaram usar para pará-lo. Toda vez que você acha que entendeu ele, ele volta ainda pior. E para muitos heróis, essa seria o fim da história, mas Thor não é como a maioria dos heróis. Thor não está apenas balançando um Mjolnir, ele está acumulando divindade. A Força Odin sozinha já coloca Thor no nível de Pai Celestial, onde lutas multiversais são normais e seres como Thanos e Galactus não são derrotas automáticas. Some ainda o tempo em que ele empunhou o poder cósmico, seus contatos com a Força Fênix e até mesmo o poder adicional de Zeus. E Thor está operando em um nível onde monstros puramente físicos deixam de ser um problema. Apocalipse se adapta ao dano, mas Thor não apenas causa dano, ele apaga, sobrecarrega e supera, seja pela emissão de energia cósmica, magia divina, poder de distorção da realidade ou força que já enfrentou entidades que ameaçavam toda a existência. Thor não precisa entender o Apocalipse, ele simplesmente pode bater mais forte do que o Apocalipse jamais conseguiria se adaptar. E diferente da maioria dos oponentes, Thor nunca fica sem respostas. Se a força bruta falhar, isso é simplesmente um deus derrotando um monstro. E então Doomsday contra a Sentinela, é aqui que o desafio termina, porque o Sentinela não é apenas mais um Brutamontes. Ele é uma contradição ambulante, um herói com a força de 1 milhão de sóis explodindo junto com o lado sombrio. Esse lado não se importa com limites, regras ou sobrevivência. Fisicamente, o Sentinela já está na mesma categoria de peso do Doomsday. Ele já despedaçou deuses. Trocou socos com o Hulk destruidor de mundos, partiu Ares ao meio e facilmente dominou seres que outros dos mais poderosos mal conseguem retardar. Ele não só bate forte, ele desfaz as coisas, a própria matéria, manipulação, controle molecular, energia, projeção em uma escala absurda. Isso não é só força, é domínio em cada camada da luta. Sentinela pode desintegrar o Apocalipse ao nível molecular, apagar ele pedaço por pedaço, espalhar ele pelo espaço ou deixar o vazio assumir o controle. Uma versão do Sentinela que é cruel, implacável e totalmente desinteressada em deixar uma ameaça evoluir,
O vazio já conteve deuses, aterrorizou entidades cósmicas e ignorou ataques que matariam quase qualquer um. Ele não para, não se cansa, não se importa. Se o Apocalipse se levantar de novo, ele simplesmente vai despedaçá-lo de novo, pior do que antes. O Apocalipse conseguiria ferir o Sentinela? Sim. Poderia matá-lo? Talvez. Talvez, mas o Sentinela já voltou da desintegração completa, onde se refez do nada e lutou mesmo estando funcionalmente morto. E diferente do Apocalipse, o Sentinela não precisa de tempo para se adaptar. Ele já começa a luta completamente insano. O Sentinela vence e é decisivo, mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa, com certeza. Talvez você tenha ficado até aqui e chegado ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Vamos ver mais vídeos como esse toda semana. Vejo vocês, então até a próxima.